já imaginou estar no meio do oceano, completamente sozinho, quando, de repente, algo gigantesco começa a se mover debaixo do seu navio? Não é uma onda, não é uma tempestade, é algo vivo. E se eu te disser que existem relatos tão assustadores, tão reais, que fizeram marinheiros experientes entrarem em pânico absoluto, descrevendo uma criatura com tentáculos gigantes, capaz de puxar embarcações inteiras para o fundo do mar? Hoje você vai descobrir a verdade por trás do Kraken. Mas já vou te avisar, o que eu vou te mostrar aqui não é apenas uma lenda. Pode ser algo muito mais real e muito mais próximo da nossa realidade do que você imagina. Então já se prepara, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o oceano. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Se você gosta de mistérios, histórias intrigantes e segredos que pouca gente conhece, já deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque aqui a gente vai sempre mais fundo do que a maioria tem coragem de ir. E agora, segura isso! E se o Kraken nunca foi apenas uma história? Muito antes da ciência moderna conseguir explorar as profundezas do oceano, o mar já era visto como um lugar misterioso, quase sobrenatural. Para os antigos marinheiros, navegar não era apenas uma viagem, era entrar em um território desconhecido, onde qualquer coisa poderia estar escondida sob as águas escuras. Foi nesse cenário que surgiu a lenda do Kraken. Os primeiros relatos vieram principalmente de povos da Escandinávia, como noruegueses e islandeses, que contavam histórias sobre uma criatura gigantesca que habitava as profundezas do oceano. Segundo essas narrativas, o Kraken era tão grande que muitos acreditavam que seu corpo parecia uma ilha quando emergia à superfície. Mas o mais assustador não era apenas o tamanho, e sim o que ele fazia. Diziam que seus tentáculos enormes podiam envolver navios inteiros, esmagando madeira como se fosse papel, arrastando tripulações inteiras para o fundo do mar em questão de segundos. Outros relatos afirmavam que quando o Kraken se movia, ele criava redemoinhos tão poderosos que engoliam embarcações sem deixar vestígios. Em uma época onde mapas eram incompletos e o oceano era praticamente inexplorado, essas histórias se espalharam rapidamente, alimentados pelo medo, pela imaginação e talvez por algo que realmente existia lá embaixo. Porque a grande questão é, essas histórias eram apenas lendas ou relatos de algo real que ninguém conseguia explicar? Ao longo dos séculos, inúmeros marinheiros juraram ter visto algo que simplesmente não deveria existir. Não eram histórias contadas por iniciantes ou pessoas inexperientes, eram relatos de homens acostumados com tempestades, naufrágios e os perigos reais do mar. Ainda assim, muitos deles descreviam encontros que iam além de qualquer explicação lógica. Um dos relatos mais famosos veio de Hans Egede, no século XVIII. Ele descreveu ter visto uma criatura colossal emergindo do oceano, tão grande que parecia maior que o próprio navio. Segundo ele, o monstro tinha algo semelhante a braços gigantescos que se erguiam da água antes de desaparecer lentamente nas profundezas. Mas esse não foi um caso isolado. Diversos relatos falam de águas que do nada começavam a borbulhar violentamente, como se algo gigantesco estivesse se movendo logo abaixo. Navios inteiros relatavam sentir impactos vindos das profundezas, seguidos de movimentos estranhos, como se estivessem sendo puxados. Em alguns casos, tripulações afirmavam ver tentáculos emergindo da água, grossos, longos e cobertos com ventosas. Em meio ao desespero, muitos tentavam atacar com o que tinham, lanças, arpões, mas era inútil. A criatura simplesmente desaparecia, levando consigo o medo e, às vezes, pessoas. O mais assustador é que muitos desses relatos têm detalhes em comum, mesmo vindo de lugares e épocas diferentes. E isso levanta uma dúvida inquietante. Será que todos estavam apenas imaginando? Ou estavam descrevendo algo real que vivia nas profundezas do oceano? Mas e se o Kraken não for exatamente uma invenção? A ciência moderna trouxe uma explicação que ao mesmo tempo é fascinante e perturbadora. Existe uma criatura chamada lula gigante. Durante séculos, ela foi considerada apenas um mito, até que corpos começaram a aparecer e, mais recentemente, imagens foram registradas nas profundezas do oceano. Essas lulas podem atingir tamanhos impressionantes, com tentáculos que chegam a vários metros de comprimento, equipados com ventosas poderosas capazes de agarrar e prender presas com força extrema. Seus olhos são enormes, entre os maiores do reino animal,
adaptadas para enxergar na escuridão quase total das profundezas. E isso não é tudo. Existe também a ainda mais misteriosa lula colossal, uma espécie ainda menos conhecida, mas potencialmente maior e mais pesada. Diferente da lula gigante, ela possui ganchos giratórios nos tentáculos, o que a torna uma predadora ainda mais eficiente e assustadora. Agora imagine um marinheiro, séculos atrás, no meio de uma tempestade, vendo uma criatura dessas emergindo parcialmente da água, com tentáculos se movendo ao redor do navio. Sem conhecimentos científicos, sem explicação lógica, o que ele pensaria? Exatamente, o Kraken. Mas existe um detalhe importante. Apesar do tamanho impressionante dessas criaturas, não há evidências concretas de que elas sejam capazes de afundar navios inteiros, como descrito nas lendas. Ainda assim, ataques a embarcações menores ou interações agressivas não são completamente descartados. E isso deixa uma possibilidade inquietante no ar. Talvez o Kraken não seja exatamente como imaginamos, mas sim uma interpretação exagerada de algo real, algo que realmente habita as profundezas escuras do oceano, longe dos olhos humanos. Com o passar do tempo, a imagem do Kraken deixou de ser apenas uma lenda contada por marinheiros e passou a fazer parte da cultura popular em todo o mundo. Um exemplo mais marcante está na franquia Piratas do Caribe, onde o Kraken é retratado como uma criatura gigantesca e aterrorizante, capaz de destruir navios em segundos. A forma como ele surge das profundezas, envolto em escuridão, ajudou a reforçar ainda mais o medo coletivo em torno dessa lenda. Mas o mais interessante é que, mesmo sendo representado de formas diferentes, às vezes mais monstruoso, às vezes mais realista, o Kraken sempre mantém a mesma essência. Um ser colossal, misterioso e praticamente invencível. E talvez isso explique por que essa lenda continua tão viva até hoje. Porque, no fundo, a ideia de algo gigantesco escondido nas profundezas do oceano ainda mexe com um dos nossos maiores medos: o medo do desconhecido. Depois de tudo isso, chegamos à pergunta mais importante: o Kraken é apenas uma lenda ou pode ter existido de verdade? De um lado, existem os céticos. Para muitos estudiosos, a história do Kraken nada mais é do que um grande exagero. Marinheiros passavam meses, às vezes anos, isolados no mar, enfrentando tempestades, medo constante e noites escuras sem fim. Nessas condições, qualquer criatura incomum poderia parecer muito maior, muito mais assustadora. Uma simples lula gigante vista parcialmente na superfície, por exemplo, poderia facilmente ser interpretada como um monstro colossal. O próprio movimento das águas, redemoinhos naturais e fenômenos oceânicos também poderiam explicar muitos dos relatos. Mas existe o outro lado, o lado que deixa tudo mais inquietante. Alguns pesquisadores acreditam que as lendas podem sim ter uma base real. A existência de criaturas como a lula colossal mostra que ainda sabemos muito pouco sobre o que vive nas profundezas do oceano. E o mais curioso é que vários relatos antigos, feitos em épocas e lugares diferentes, descrevem características extremamente parecidas. Tentáculos gigantes, movimentos violentos, ataques supentinos. Coincidência ou evidência? Além disso, o oceano ainda guarda regiões praticamente intocadas pela ciência, lugares onde a luz nunca chega e onde formas de vida completamente desconhecidas podem existir sem nunca terem sido vistas. No fim das contas, não existe uma resposta definitiva, mas talvez a pergunta verdadeira não seja se o Kraken existiu, e sim o que ainda pode estar escondido lá embaixo, esperando para ser descoberto. No fim das contas, a verdade é que talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. O Kraken pode ser apenas uma lenda, criada pelo medo, ou pode ser a versão distorcida de algo real, que realmente existiu ou que talvez ainda exista. Porque enquanto a gente observa a superfície do oceano, existe um mundo inteiro escondido nas profundezas, completamente fora do nosso alcance. Um mundo escuro, silencioso e praticamente desconhecido. E é exatamente isso que torna tudo mais assustador. A ideia de que nesse exato momento pode haver algo gigantesco se movendo lá embaixo, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se, nem tudo que existe já foi descoberto. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Kraken é só uma lenda? Ou pode existir algo semelhante escondido nas profundezas do mar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu leio tudo.
Se você curtiu esse vídeo e quer continuar explorando mistérios como esse, já deixa o like e se inscreve no canal Mundo Curioso, porque aqui a gente vai sempre mais fundo no desconhecido. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo mistério.